God of War, Kratos, o deus da guerra, agora no PlayStation 4 com um novo jogo, e a gente vai fazer um bloco especial aqui no Omelete para falar sobre isso, porque tem um monte de coisa lá no The Enemy também. Vai lá no canal do The Enemy que você pode acessar e ver um documentário especial de God of War, tem gameplay com o Rafael Grassetti, tem julgamento, tem um monte de coisa. Importamos o Prandas. Sim, importamos de longe, muito longe. Esse Prandas veio de terras distantes do The Enemy, vulgo o outro lado do corredor. É longe, pô. É longe. Então são 6 metros. Sim, para falar deste jogo que já pode tranquilamente ser considerado um dos melhores do ano, vai. Cara, com certeza, assim, não é à toa que as pessoas já estão chamando ele de GOT of War, né, de Game of the Year. E na minha opinião, o único jogo que pode bater God of War é Red Dead Redemption 2, que sai no final de outubro. Mas assim, é engraçado que, tipo, antes eu achava que, Red Dead era o bicho, vamos ver como vai ser o lance do God of War. Agora já mudou minha percepção. God of War é o campeão a ser batido. Sim. Que jogo lindo. Tudo é perfeito nesse jogo, cara. Sony Santa Mônica apanhou muito tempo lá, teve seus altos e teve seu baixo. Sim. Bem baixo, porra. Tipo, os últimos jogos da série de God of War foram bem ruins, assim. O último nem joguei. Esse eles fizeram a coisa certa, que devia ditar tudo na indústria do videogame, que é fazer o jogo quando você tem algo a dizer. Né? E foi exatamente o que eles fizeram, cara. Décadas depois dos jogos originais da série, um Kratos diferente, marcado pela toda a violência que ele passou, mas que encontrou a paz, meio que se reinventou e mais uma vez tem que sair numa jornada. Lembram o Old Man Logan ali, o Logan, o filme do Wolverine, as histórias do Old Man Logan, dos quadrinhos, os Imperdoáveis, né, a história do pistoleiro aposentado. De você lutar contra o seu passado a todo momento, isso existe muito, é uma reinvenção do personagem que eu achei, assim, é o maior êxito do jogo. Não sei se você lembra que um dos primeiros vídeos do Omelete TV que eu gravei, a gente falou de God of War. E aí eu falei, tipo, eu gosto muito da franquia e tal, mas o Kratos é um personagem sem carisma. Tipo, ele é um cara unidimensional, ele é um brutamontes, que é um jogo legal, mas ele não é um personagem. Eu lembro bem disso, a internet também. Exatamente. A internet também lembra. Thiago Maria foi malhado anos por conta disso. Primeiro que você falou Kratos. Sim, fala até hoje. Fala até hoje, tá certo, é Kratos, tem que falar Kratos, Kratos, não importa. Sim. Mas eu concordo com você, ele era muito, tipo, os caras, tem que fazer o filme de God of War. Que filme de God of War? Eu não quero ver esse filme de God of War, porque eu não quero ver a máquina de destruição ali, tipo... Não tem graça nenhuma, né? Quase um vilão. Na real, ele era meio que um anti-herói, e acho que esse é um dos muitos méritos da história desse novo God of War. Que é um filme que eu quero ver. Ele não deixa nada pra trás. Esse passado em que ele era quase um vilão, esse passado em que ele era um personagem extremamente raso, serve de combustível pra criar esse novo personagem. Não é à toa que ele não sabe lidar com o próprio filho, porque ele só sabia matar, ele só sabia brigar. Pra mim, o maior êxito de God of War é ele ter um roteiro sutil. A sutileza do relacionamento entre o pai e o filho. Entre aqueles personagens e a mitologia, nada é jogado na sua cara, tipo, super literal. Não, tá tudo nas entrelinhas, na sutileza, nos diálogos, e eles fazem isso o jogo inteiro. Tipo, o visual é incrível, é maravilhoso. Pô, o trabalho do pessoal da equipe liderado pelo Grassetti é formidável. Tipo, todo o visual é incrível, é lindo, é emocionante, assim. Eles conseguiram mudar todo o esquema de câmera e sem perder aquela majestade que eles tinham, né? Lembra do primeiro God of War, quando você chegava num templo que ele abria a câmera e você falava, caralho, o que tá acontecendo? É tudo imponente, você fala, não acredito que o cara tá fazendo essa câmera de cinema aqui, sabe? Que ele reinventou um gênero, né, do hack and slash lá atrás, e aqui eles não perderam isso. Tem momentos que o cara dá aquela travadinha na câmera só pra você ter a sensação de que você tá perante algo que você nunca viu antes, que os personagens nunca viram antes, que é algo maior que você. Sim. Então, tipo, isso, porra, desde o primeiro take do jogo, você já fala, cara, que coisa linda. Mas os diálogos, como você disse, tem um momento, pra mim, foi uma virada. Saí de uma cabana lá, e aí eu falei assim, pô, não tô pronto pra sair dessa cabana, tava bom, esse papo tava bom. Eu entrei de novo e a personagem começa a explicar uma criatura. E, porra, é um texto tão poético, tão bonito, e você começa na sua cabeça a criar uma história junto com ela sobre quem é aquele personagem. Cara, que pra mim aquilo me lembrou Neil Gaiman, cara. Sério? Falei, puta, isso pra mim é Neil Gaiman. Forte. É um negócio... porra, foi aí que eu falei, cara, não é só o visual, não é só a jogabilidade, o combate que tá formidável. Eles também, outro negócio que eles mudaram muito, tudo. Mudaram muito. E tá tão foda quanto Não, eu acho games originais. isso, tipo, essa questão. E não é um negócio muito fácil você lidar com mitologia nórdica e você deixar isso familiar pra todo mundo. Porque assim,
os nomes são difíceis, as relações são complicadas, sabe? É explicado tudo de uma forma super poética, que eles não abrem mão de falar na linguagem, né, dos caras. Então eu achei isso incrível, assim, no jogo. Eu acho que muita gente tá falando, dá pra sentir um pouco ainda do outro God of War. Eu não senti quase nada, assim, eu senti que era o Kratos e tem a história ali, mas assim, o jeito que eles mudaram o combate, pra mim é outro jogo quase. É um hack and slash e tudo mais, mas assim, eu joguei aquele machado tantas vezes. Ele tem a fluidez, ele tem a fluidez das blades lá, mas o cara criou uma parada que além de tudo ainda tem um negócio de distância que é legal. O próprio Atreus ainda tem, né? E o Atreus, cara, é isso. Você tem um companion ali ajudando no combate, ele ajuda muito bem no combate. E acho que isso só reforça a história, porque ele poderia ser alguém presente só nas cutscenes. Podia. E GG, né? Nos combates você é só o Kratos. Mas não, ele tá presente o tempo todo, ele evolui, ele é muito útil durante a história nos combates. Eles realmente estão presentes a todo momento, seja no filminho, seja na exploração, seja nas lutas. Eu acho assim, a história é tão envolvente, tipo, os personagens são tão interessantes, não só o Kratos e o Atreus, mas os coadjuvantes são muito legais e eles agregam muito pra história. Se você, igual o Eric falou, se você quiser voltar e falar com o cara, dificilmente você vai ver um diálogo repetido. Você vai conhecer uma nova história, você vai conhecer alguma coisa que vai agregar... Olha, tenha certeza que nada que eles colocaram ali é por acaso. O elemento da exploração também é algo novo, né? É um mundo aberto meio linear, mas é super aberto. Não é aquela coisa, não é um mapa, um Witcher, não é. Ele é muito vasto, eu esperava algo menor. A gente imaginava algo tipo Uncharted. Last of Us, é maior. Que é mais linear. É bem maior. Ele se espalha cara, um pouco. Sei lá, ele deve ser uma dezena de vezes maior que um Uncharted, por exemplo. Ele é. Caminhos, exploração. A cada lugar que você vai, existe um pouquinho da mitologia nórdica ou daquela história que eles estão contando. E aqueles painéis de madeira que você acha painéis que de abrem. madeira, Porra, aquilo é tem animal. várias coisas que você vai traduzindo, tem a relação do... Você pega muito o NPC que te passa side quest, sim. A relação dos NPCs com o mundo e com os deuses, ela te conta muita coisa. O tempo todo. E isso foi o que me fez no jogo, assim, a história me envolveu tanto, principalmente o relacionamento deles dois, que no terceiro ato do jogo eu senti que ele queria prolongar mais, sabe? Vamos colocar mais batalha, vamos colocar mais coisa, de forma desnecessária em alguns momentos, mas quando chega no final, e nada que atrapalhe a jornada, mas na hora que chega no final, é um dos poucos jogos que você tem a recompensa, Nossa, sabe? sim. Tipo, de você chega e falar, mano, valeu a pena eu ficar esse tempo todo, e mais do que isso, o jogo acaba e ele fala pra você, continue. Segue o jogo. Tem muita coisa pra você fazer. Realmente é um jogo que eu acho que você pode passar tranquilamente de 50 horas, 60 horas explorando. É o tipo de jogo que eu gosto. Muita gente tá falando, não é um reboot de God of War. Tá, não é um reboot, mas é o recomeço da franquia em termos gráficos e principalmente em como tratar o personagem. Hoje eles têm um personagem completo. Você olha lá a cara do Kratos lá, vários momentos, você fala, puta merda, velho. Esse take tem mais emoção do que todos os outros. E a emoção era uma antes. Agora toda vez que ele fala, oi! Você já, eita bem. Que puta jogo. E eu queria parabenizar os senhores e parabenizar o The Enemy pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram com o game aí, porra. Galera, se vocês não assinam ainda, assina lá The Enemy BR aqui no YouTube, nas redes sociais, é tudo The Enemy BR, porque o que esses caras fizeram com a série God of War, fizeram um documentário lá em várias partes, em 6 partes, é fenomenal e termina dentro do estúdio do Sony de Santa Mônica, investigando tudo lá, como foi o processo de criação, entrevistando todo mundo, entrevistando o diretor. Porra, parabéns. Ficou do caralho mesmo. Estamos orgulhosos. É nóis, é nóis. Agora, se você já jogou ou não jogou o God of War, deixa aí sua opinião. É um dos melhores jogos? Será que vai ser o Game of the Year? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!